Saudações aos alunos e alunas do curso de bacharelado em Administração Pública, modalidade EAD, e bem-vindos à disciplina de Estatística Aplicada à Administração Pública. Meu nome é Paulo Alexandre de Castro, eu vou ser o professor dessa disciplina, e na aula de hoje, na videoaula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da estatística na administração, no curso de administração, e vamos falar um pouquinho também da história da estatística ao longo dos tempos. Bom, como eu disse, para a gente tentar entender um pouco a necessidade e a importância de estudar estatística em administração, a gente precisa entender e ter acesso a um pouco do que a sociedade vem falando, vem tratando a respeito de estatística ao longo dos tempos. Vejamos aqui um pensamento de uma personalidade muito conhecida chamada H.G. Wells, que, para aqueles que não conhecem, é autor de novelas, livros, como por exemplo esse aqui intitulado A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e a Guerra dos Mundos. O que disse certa vez H.G. Wells sobre estatística? Bom, disse ele o seguinte: pensamento estatístico um dia será tão necessário para a cidadania eficiente quanto a habilidade de ler e escrever. Bom, se a gente parar para pensar, algo que foi dito ali em 1889, hoje em dia realmente se mostra bastante verdadeiro, né? Então, algo a se pensar, algo a se considerar. Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre aqui a questão de definições de estatística. Uma das definições de estatística que eu gosto de mencionar sempre nessa disciplina é a seguinte: é atribuída a Sir Ronald Fisher, que teria dito que a estatística é o estudo das populações, das variações e dos métodos de redução de dados. Tá? Só para que a gente possa entender um pouquinho melhor quem é ou quem foi, melhor dizendo, Ronald Fisher. Ele foi descrito certa vez como sendo um gênio que criou praticamente sozinho as fundações para a ciência estatística. E também, certa vez, Richard Dawkins, autor de livros como, por exemplo, o Deus, um Delírio e Gênio Egoísta, descreveu Ronald Fisher como sendo o maior dos sucessores de Darwin. Darwin aqui aquele Charles Darwin da evolução das espécies. Uma outra definição aqui para estatística, que eu também gosto bastante de apontar, de compartilhar com os alunos, é essa daqui, dita por John Catherine. Ele teria dito certa vez que eu gosto de pensar na estatística como ciência para aprendizagem a partir dos dados, ou seja, informações, uma vez que eu me deparo com informações, com valores, com números, eu as utilizo técnicas e obtenho informações. Ainda uma outra definição agora um pouco mais acadêmica, ou com teor um pouco mais acadêmico, é essa daqui. Estatística é um conjunto de técnicas e métodos que auxiliam o processo de tomada de decisão na presença de incerteza, ou seja, né, se eu não sei algo sobre um determinado sistema, um conjunto de dados, eu vou lá então e faço uso de técnicas e métodos para então tentar extrair alguma informação desse sistema, desses dados, desses números. Ainda no tocante à estatística, é importante apontar, lembrar, informar vocês da seguinte questão. A estatística ela é dividida em duas partes. Uma chamada estatística descritiva,
que tem como objetivo coletar, organizar e descrever os dados. Essa vai ser a parte na qual a gente vai mais trabalhar nessa disciplina, e uma segunda parte um pouco mais avançada que se trata da estatística analítica ou inferencial, que analisa e interpreta os dados. Bom, no tocante à questão da estatística, como eu havia dito, que a gente ia falar um pouco sobre a história da estatística. Muitas pessoas podem pensar, podem imaginar que a estatística é algo recente, mas não, tá? A estatística está aí presente na sociedade, na humanidade, desde a antiguidade. Povos como, por exemplo, os egípcios já se utilizavam da estatística para fins vários, como, por exemplo, questões tributárias, questões censitárias, ou seja, contagem de pessoas, naturalmente para a questão o objetivo fim, que era, no caso, a tributação de impostos. E, naturalmente, na Idade Média, a estatística também era muito utilizada, onde se fazia coleta de informações, de novo, mais uma vez, geralmente, com finalidade tributária ou bélica, ou seja, ganhar dinheiro ou conquistar outras terras, outros povos, outras nações. Agora, com relação à questão e o conceito e a abordagem, a roupagem com a qual a gente está mais acostumado nos dias de hoje, a estatística, então, ela começa a ter as suas primeiras análises sistemáticas feitas ali no século XVI. E no século XVIII, o estudo de fatos, de tais fatos, ou seja, fatos sociais e correlatos, foi adquirindo feições, contorno verdadeiramente científico, e até tal ponto em que Gottfried teria batizado, então, uma nova ciência, essa nova ciência com o nome de estatística, determinando o seu objetivo e as suas relações com as ciências. Uma curiosidade aqui diz respeito ao fato de que o verbete statistics, do inglês, né, tradução do estatística, apareceu pela primeira vez na Enciclopédia Britânica em 1797. Para aquele aluno, para aquela aluna que é um pouco mais novo e não sabe do que se trata, não sabe do que se trata a Enciclopédia Britânica, para quem viveu ali até a década de 1980, a Enciclopédia Britânica está para alunos, para pessoas, assim como o buscador Google ou qualquer outro buscador está para a meninada no dia de hoje. Tá? Então, isso aqui era o repositório, isso aqui era o banco de dados em que eu ia lá e buscava informação sobre tudo. Quem tinha uma enciclopédia britânica quando era estudante, estava feito na vida. Hoje em dia a gente não precisa muito mais, não precisa disso, da enciclopédia britânica, ela se tornou obsoleta com o acesso da internet. Algo a se pontuar também com relação à questão da estatística diz respeito a método científico. É bom pontuar, lembrar, informar que muitos dos conhecimentos que a gente tem, que a humanidade, que a sociedade tem atualmente, foi ou foram obtidos no passado por acaso, e outros por necessidade prática, mas nem sempre com aplicação desse método, tá? de um determinado método. Ou seja, tem algumas coisas que foram desenvolvidas, que foram criadas, que foram inventados, ou descobertos, melhor dizendo, sem intenção. Aí, então, só fazendo um paralelo, posso dar informação para vocês, por exemplo,
de um dispositivo tecnológico que foi descoberto por acaso, que é o forno micro-ondas. Quando um cientista estava lá utilizando um equipamento que emitia micro-ondas, e aí então esse cientista ele estava com uma barra de chocolate no bolso, e aí então passando ali alguns segundos próximo desse equipamento que emitia radiação do tipo micro-ondas, ele percebeu que a barra de chocolate dele tinha derretido. E aí então eu pergunto para vocês acham que esse cientista ele patenteou e ganhou dinheiro com isso? Não. Foram empresas que encontraram ali uma aplicação, um fim, uma forma de ganhar dinheiro, e aí então capitalizaram em cima disso. Então, só no tocante àquela questão que eu havia dito anteriormente, que muito dos conhecimentos que a gente tem, que a sociedade tem atualmente, foi obtido foi obtido ali por acaso, por acidente muitas vezes. Isso seja no campo tecnológico, seja também no campo do conhecimento. Muita coisa na matemática, muita coisa em outras áreas, na biologia, também segue essa mesma linha. Fazendo um contraponto aqui, atualmente quase todo o acréscimo de conhecimento resulta da observação e de estudo. Então veja, se antigamente se descobria, se verificava, se criava muita coisa, seja por acaso ou não, atualmente a coisa está mais complicada. A gente precisa de método, e ainda assim nem sempre a gente consegue encontrar alguma coisa nova. Mas, voltando ao ponto aqui, método. Método, então, vem a ser a palavra-chave para essa disciplina. Vem a ser e vai ser a palavra-chave nessa disciplina. Então, método como sendo um conjunto de passos ou protocolos utilizados para se realizar uma tarefa. Falando agora, propriamente dito, de estatística nas empresas, muitas pessoas podem estar se perguntando, mas como e onde e por que utilizar e estudar estatística num curso de administração? Bom, a questão é que uma boa gestão, uma boa administração de qualquer tipo de empresa exige do seu gestor ou administrador a tarefa de tomar decisão. E o conhecimento e o uso da estatística pode auxiliar ou facilitar o trabalho de planejar, organizar, dirigir e controlar essa empresa. E como é que se faz então para que eu ou alguém que esteja gestando, que esteja administrando uma empresa, venha conseguir isso? Bom, por vezes vai ter que então, se ele tiver necessidade ou conhecimento, ele pode então coletar informações, seja por meio de questionários, entrevistas ou outras formas, para então conhecer a realidade, seja geográfica ou social da empresa, e aí então, com base nessas informações, nessas análises, estabelecer metas e objetivos, seja curto, médio, longo prazo, para fazer com que a empresa possa trilhar melhores caminhos. Dito isso, eu vou agora aqui rapidamente informar a respeito da agenda, do cronograma dessa disciplina. Então, na disciplina que começou no dia 15/4, que vai até o dia 21/4, então essa daqui vai ser a primeira semana. Nessa primeira semana serão abordados ali na plataforma Moodle da UFG essas duas unidades. A unidade ou capítulo fases do método estatístico, população e amostra, e a unidade 2, que diz respeito à distribuição de frequências e representação gráfica. Informo a todos também que a semana 2 começará no dia 22 e vai até o dia 28/4, onde serão abordados as unidades 3 e 4. A unidade 3
intitulada Medida de Posição e Dispersão, e a unidade 4, intitulada Probabilidades. Já na semana 3, que começará no dia 29/4 e finaliza no dia 5/5, serão abordadas as unidades 5 e 6, unidade 5 intitulada Distribuição de Probabilidades Discretas e Contínuas, e a unidade 6 que vai abordar testes de hipótese. Então, ainda no tocante à questão dessa disciplina de estatística aplicada à administração, eu gostaria de falar alguma coisinha aqui com vocês e deixar uma sugestão de leitura para quando vocês estiverem aí com um tempinho para ler algo razoavelmente diferente, mas totalmente alinhado com essa disciplina, para que vocês possam entender um pouquinho melhor e se conscientizar um pouquinho mais da importância do conhecimento de estatística. Então, tem aqui esse livro intitulado Como Mentir com Estatísticas, do autor Darrell Huff. Esse livro, é importante apontar que ele foi lançado em 1964 e ele ainda continua muito, muito recente. Tá? Muito atual. Ou seja, tudo aquilo que é abordado ainda continua valendo para os dias de hoje. Uma das citações feitas nesse livro por exemplo, dessa pessoa chamada Benjamin Disraeli, que viveu entre os anos de 1804 a 1881. Disraeli foi um político conservador britânico, pensador, escritor, aristocrata, e por duas vezes foi primeiro-ministro do Reino Unido. E o que ele disse? Vejam só o impacto da afirmação da frase dele. Há 3 espécies de mentiras. Mentiras, ou seja, mentira por mentira, as mentiras deslavadas e estatísticas. Então, vejam, olha o peso, olha a complicação que Disraeli aponta aqui com relação à estatística. Fica aí então a pergunta, a dúvida, a pulguinha atrás da orelha ou a provocação para vocês. Como assim? Estatística relacionado com mentira? Como, quando e por que isso? Eu espero que vocês possam participar então dos fóruns ao longo das semanas, e aquelas que porventura quiserem comentar um pouquinho mais, seja sobre essa afirmação de Benjamin Disraeli ou algum outro ponto do livro, como mentir com estatísticas, eu ficarei feliz e vou ficar também ainda mais feliz e estarei disposto a interagir com vocês nos fóruns. Só para pontuar e para já finalizando essa primeira videoaula, quero aqui lembrar vocês então do conteúdo da unidade 1, né, intitulado Fases do Método Estatístico, População e Amostra, onde eu tenho aqui a questão da definição do problema, planejamento, coleta de dados, organização de dados, apresentação destes dados, análise e interpretação dos dados. Tá? Então tudo isso aqui vai ser tratado, está tratado no livro disponível na sala virtual da disciplina. Ainda é abordada a questão de população amostra, amostragem probabilística e não probabilística. Então vocês vão ter vocês vão ter lá no livro informação de quando e por que fazer uso de amostragem probabilística, quando e por que fazer uso de amostragem não probabilística. E no caso a unidade 2, o capítulo 2 do livro, trata de distribuições de frequência e representações gráficas, ou seja, uma vez obtida ali as informações, eu então construo a tabela de frequências de variáveis, sejam elas contínuas, sejam elas quantitativas contínuas, sejam elas qualitativas, ou sejam elas quantitativas discretas, e na sequência eu construo, ou como dizem alguns, levanto alguns gráficos. Então, é isso, gente, para essa primeira videoaula
Acredito que seja essa a informação, que seja esse o recado. Quero dizer para vocês que outras videoaulas irão ser postadas na sala virtual da disciplina. E qualquer dúvida mais, por favor, entre em contato por fora.